O que acontece quando você ouve a voz de Deus? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês nessa manhã e eu oro para que essa palavra fale com você. Tanto você que me acompanha ao vivo no programa Bom Dia Jesus, como também você que assiste essa mensagem que fica disponível lá no YouTube. O que acontece quando você ouve a voz de Deus? Essa é a pergunta que será respondida no Salmo de número 29, onde Davi ele fala da poderosa voz do Senhor. O Salmo 29 ele é belíssimo. É um salmo de Davi. E o Salmo 29 ele fala do que acontece quando a gente ouve a voz do Senhor. Salmo 29, verso 1 diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Queridos e amados, Davi aqui, em poesia pura, ele fala sobre o que a voz de Deus produz, o que a voz de Deus faz. A partir do verso 1 e o verso 2, ele está louvando a Deus quando diz: Deem ao Senhor honra e glória ao seu nome. Quando chega no verso 3, é o verso que a gente vai focar para falar sobre a voz de Deus, ele começa a dar características sobre a voz do Senhor. Quando a Bíblia diz: a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, águas na Bíblia é sinônimo de algumas coisas. Dependendo de onde você vai ler o versículo, águas na Bíblia significa muitos povos, muita gente. A água na Bíblia significa muita gente, significa barulho. Quando a Bíblia fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, fala que o volume da voz do Senhor é alta, é alto. Quando a Bíblia diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, está dizendo o seguinte: a voz de Deus, quando ela é expressa, ela é a voz mais alta, ela é a voz mais clara, ela é a voz mais forte. Nós precisamos entender que quando Deus fala, o nosso coração estremece. Quando o Senhor fala, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. A voz do Senhor, ela precisa ser perceptível ao nosso coração. Se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor sobre as muitas águas, é porque a gente está longe de sua voz. Como assim, pastor Gabriel? Vou contar um testemunho. Ano passado eu tive um privilégio de fazer uma viagem muito legal. A gente foi para Foz do Iguaçu, eu e minha esposa. E é impossível, né? Você não tem como ir em Foz do Iguaçu e não visitar as cataratas. Quando a gente chegou lá, você pega, quem já foi sabe, você pega um ônibus. Esse ônibus pega você num parque e leva você até próximo das cataratas. Você não chega lá de carro. Quando você para o ônibus em um dos pontos lá, são 3 pontos que você para no primeiro, foi onde a gente desceu para fazer a trilha. A gente ouviu um barulho distante, como que barulho de chuva, longe. E de pouquinho em pouquinho a gente caía o chuvisco. Como se fosse um orvalho molhando a gente escutava de longe. Aquele chiado de água, longe. A gente ouvia bem pouquinho. A gente estava, acho que talvez, não sei quanto é a trilha, uns 2 quilômetros mais ou menos, de lá. Do ponto principal das cataratas, daquela passarela bem famosa. À medida que a gente ia caminhando na trilha, chegando próximo às cataratas, o barulho ia aumentando. A ponto de que, quando a gente chegou ali naquela passarela das cataratas, e o barulho era tão grande das águas caindo,
que eu não conseguia conversar com Isla. Naquele dia estava sensacional. Quem sabe é lindo. A visita à Foz do Iguaçu é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você vê as quedas de água formando arco-íris e a gente admirando aquilo. E eu tentando conversar com Isla, não conseguia. Porque era muito alto o barulho da água. Eu tinha que gritar, amor, vamos tirar uma foto, gritando. E ela não ouvia. Do mesmo jeito é a voz do Senhor. Quando a gente está longe, a 2 quilômetros de distância, a gente conseguia conversar normalmente. E se ouvia. E de longe escutava só o chiado. Mas quando chegava perto, era impossível ouvir outra voz. Porque esta era a voz principal. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Do mesmo jeito é a voz de Deus. Quando você está longe, você escuta baixinho. Escuta tão baixo. As cataratas não mudaram. A água continuava a jorrar. A água continuava a cair. Mas você escutava baixo. Ao ponto de dizer, não está falando comigo. Não ouço. Mas à medida que você chega perto, é impossível não ouvir. Longe, meu irmão, as distrações impedem você de ouvir. Um barulho, uma buzina, impede você de ouvir. Quando você está longe da presença de Deus, longe da fonte das águas vivas, as distrações do mundo te impedem de ouvir a voz de Deus. Te impedem de ouvir. Você não tem clareza. Quando um crente chega para mim e diz, pastor, não estou ouvindo a voz de Deus. Pastor, não estou conseguindo perceber o que é que Deus está querendo falar. Pastor, o que aí? Vamos se aproximar da fonte. Vamos buscar um pouco mais. Bora se distanciar do mundo e se aproximar de Deus. Bora distanciar o nosso barco da terra. Bora caminhar um pouco mais nas águas. Bora avançar um pouco mais no rio. Bora entrar um pouco mais em Deus. Vamos. Eu garanto para você, meu irmão, que por mais crente que você seja, sempre tem algo novo que a voz de Deus deseja ministrar ao seu coração. Por mais crente que você seja, por mais servo piedoso que você seja, por mais espiritual, por mais fiel, por mais temente, sempre tem um lugar novo, sempre tem uma palavra nova, sempre tem uma revelação diferente, sempre tem algo extraordinário que nunca foi dito a ninguém e Deus está esperando para revelar a você. O salmista diz, qual homem que teme ao Senhor? Esse o Senhor revelará os seus mistérios. Como assim, pastor Gabriel? Irmão, eu gosto muito de praia, dou maior valor à praia. Por morar em Mossoró, a gente tem um santo privilégio. Nós temos uma costa marítima aqui no Rio Grande do Norte, que é, meu irmão, a costa de praias aqui do Rio Grande do Norte. Me perdoem os irmãos de outros estados. É belíssima. Eu até brinco com a galera lá do Ceará e falo, as praias do Rio Grande do Norte são muito mais bonitas, porque não são valorizadas. Mas a costa aqui de praias, a costa aqui das praias, é maravilhoso. E eu falo para vocês, eu gosto demais. Eu já tomei banho em várias praias aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, e já mergulhei e já andei muito, mas eu não posso dizer para vocês que eu conheço o oceano. Se alguém pergunta para mim, pastor Gabriel, você conhece a praia de Tibau? Eu vou falar, conheço. Mas eu não posso dizer para você que eu conheço todo o oceano. Se alguém perguntar para você, pastor Gabriel, você conhece a praia de Icapuí no Ceará? Eu vou falar, conheço. Mas eu não posso dizer que eu conheço todo o oceano, todas as praias do mundo. Pastor Gabriel, você conhece a praia de Areia Branca? Eu falo, pai, conheço. Você conhece a praia de Gado Bravo? Eu falo, conheço. Você conhece a praia de Fortaleza, a praia de Iracema? Eu falo, conheço. Essa costa aqui de praias eu conheço bem. Mas se alguém pergunta, pastor Gabriel, você conhece o oceano? Eu falei, não, meu irmão, é impossível. É impossível. Detalhe. Bom dia, Jesus também é cultura. Você sabia que o homem conhece mais sobre o espaço do que sobre as profundezas do oceano? Vou perguntar aqui pra minha galera se eles sabiam disso. Uou! Você sabia que o homem conhece mais sobre o espaço do que sobre o oceano? O homem conhece mais sobre o espaço do que sobre o oceano.
O homem conhece mais os planetas, outras galáxias do que os oceanos. Os oceanos, que é aqui pertinho, a gente não conhece tão bem como a gente conhece o espaço. Tem mares no mundo que nunca foram desbravados. Lugares onde nunca ninguém viu, nunca ninguém entrou. Mas existem satélites em vários lugares e os estudiosos de astronomia conhecem muito do espaço. Por que eu estou falando sobre isso? Pode dar um Google, viu? Pode dar um Google. Porque a voz do Senhor está sobre muitas águas. Do mesmo jeito é a presença de Deus. Meu irmão, faz anos que eu busco o Senhor Jesus em oração, leitura da palavra, em temor, estudando, procurando, conhecendo. Mas a cada dia que passa eu descubro algo novo. Eu olho e digo, Senhor, como é que pode? Como é que pode, Senhor? Todo dia eu aprendo. E aprendo com todas as pessoas, é incrível. Seria justo, ou melhor dizendo, seria lógico que eu aprendesse com pessoas que estudaram mais do que eu. Mas nem é. Eu aprendo com todo mundo. Às vezes o Senhor entrega uma mensagem, uma palavra revelada a uma criança recém-convertida que nunca deu a mim. E eu olho e digo, meu Deus, como tu és tremendo. Como o Senhor é cheio de graça. Não é não, meu irmão. É porque cada um conhece uma praia diferente. Tá ligado, né? Eu posso dizer para você que eu já trilhei alguns caminhos e começar a falar, ó, meus irmãos, assim é a salvação, assim é os dons do Espírito, assim é a trilha do jejum, assim é o estudo da palavra. Aí vem um crente para mim e diz, pastor, assim é a libertação, assim é esse mistério, assim é esta coisa, assim. É muito grande. A voz do Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Não existe nada mais poderoso no mundo do que a voz de Deus. Porque a voz de Deus é a manifestação de sua palavra. A voz de Deus, verso de número 4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando a Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade, essa voz do Senhor aponta para a manifestação da palavra. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é simplesmente o que ele diz. A palavra de Deus é uma pessoa. Uma pessoa é uma palavra? Sim. A palavra de Deus, o que é a voz? A voz é a expressão, é o som emitido pelas palavras. Show? A voz é o som que se ouve, é a manifestação da palavra. Consegue trilhar essa linha de raciocínio comigo? Não se perca no raciocínio. O que é a voz? É a manifestação da palavra. E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é logos, do grego logos, que significa verbo. E quem é o verbo de Deus? É Cristo. Quando no Salmo 29, no verso de número 4, talvez conscientemente ou inconscientemente, porque muitos profetas escreveram sem ter consciência do que aquilo que seria. Quando a Bíblia diz a voz do Senhor é poderosa, está dizendo Cristo é poderoso, Cristo é cheio de majestade. O Logos de Deus é poder. O Logos de Deus é cheio de majestade. O Logos de Deus quebra os cedros. O Logos de Deus quebra os cedros do Líbano. Por que o salmista Davi usa os cedros do Líbano? E você vai ver essa expressão cedros do Líbano em N versículos da Bíblia. Em diversos versículos da Bíblia você vai ver a expressão cedros do Líbano. Por quê, pastor Gabriel? Porque os cedros do Líbano eram sinônimo de realeza. Era sinônimo de glória, era sinônimo de algo muito, 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 muito valoroso. Muito, muito valoroso. Cedro do Líbano, pastor, traduz, aplica. Granito, aquela pedra de granito, aquele porcelanato chiquérrimo que você coloca, aquela pedra esculpida.
Hoje, na construção civil, o que é chique em uma casa? O que é bonito em uma casa? O que é que deixa a casa imponente? O que é que deixa a casa cheia de imponência, casa cara, uma mansão? É o porcelanato polido, é aquela pedra grande de 3, 4 metros, é aquela parede esculpida em pedra, é o granito da sala. Naquela época, o sinônimo de glória, coisa mais chique que existia, eram os cedros do Líbano. Porque era a madeira mais cara que se existia. Eram os cedros do Líbano. E todas as vezes que a Bíblia vai falar de orgulho, de nobreza, de exaltação, ela fala sobre os cedros do Líbano. O que é que isso significa, pastor Gabriel? Não existe nada mais honrar. Qual o termo que eu uso, meu Deus? Não existe nada mais louvável. Não existe nada que chegue ao menos perto da realeza da voz do Senhor. Todo ouro não se compara à sua voz. Todo dinheiro não se compara à sua voz. Toda realeza, glória dos homens, virtude, nada se compara à voz do Senhor. Quando a Bíblia diz, a voz do Senhor quebra os cedros, diz todo orgulho, toda exaltação, tudo quebra. Quebra diante da voz do Senhor. Não fica de pé diante da voz do Senhor. Quebra. Todo orgulho quebra diante da voz do Senhor. O caba pode ser macho, dá pá virada. Pode ser o quem for. Quando escuta a voz do Senhor, fica bem mansinho. Pode ser nojento, caba valente, lampião do século 21, o Satanás escrito. Não tem problema, quando escuta a voz do Senhor. Em Genezaré havia tal homem, valente, brabo, andava endemoniado por legiões. Quando em Genezaré a voz de Deus desembarca, na beira da praia, lá vem um endemoniado correndo despedaçado. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, que ele se prostra e adora. Meu irmão, não importa quão forte a pessoa seja, quão orgulhosa a pessoa seja, quão prepotente a pessoa seja, quão endemoniada a pessoa seja, quão amaldiçoada a pessoa seja, cheia de cadeias, cheia de prisões, não importa, quando a voz do Senhor fala, quando a palavra de Deus é manifesta, quando o Logos de Deus entra em ação, as cadeias quebram. O arco se rompe. Ele corta a lança. Os carros do fogo são queimados. Ele queima os carros no fogo. Acaba com tudo. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz com que o Líbano salte como um bezerro. Todo orgulho pula de medo. E o Monte Hermon como um boi selvagem. Ele está usando símbolos de firmeza. Símbolos de firmeza. A voz do Senhor. A voz do Senhor. A voz do Senhor faz tremer os desertos. A voz do Senhor produz chamas de fogo. Não era verdade que quando ele falava o nosso coração ardia?